Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, direto da Expo Contábil 2026. Eu sou Fátima Macedo e hoje vamos falar sobre um tema do momento: reforma tributária. Uma mudança que promete simplificação, mas que também traz uma transição complexa, impactos setoriais e, principalmente, uma enorme responsabilidade do empresário e profissional da contabilidade. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui no nosso parceiro que une prática do mercado à excelência acadêmica de uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Ele é professor de pós-graduação da FECAP, nossa grande parceira aqui no evento. Josué Pereira, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Fátima Macedo, obrigado pela oportunidade. Feliz por estar aqui com vocês, compartilhando aí muito de conhecimento e muito de soluções aí para o mercado contábil. Muito obrigado. Maravilha, nós que agradecemos a sua presença, é uma honra tê-lo aqui conosco hoje. E eu já vou começar com uma pergunta sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que está mexendo com a nossa profissão. A FECAP, ela é o berço da contabilidade no país e parceira aqui, oficial da Expo Contábil. Diante dessa mudança histórica, que é a reforma, como que a contabilidade ajuda o empresário a manter o equilíbrio estratégico? Estamos vivendo o nascimento de uma profissão ainda mais consultiva? Boa, Fátima. Bom, primeiramente, representar aqui a FECAP, uma instituição de renome, e de tradição desde 1902, pioneira aí nos temas de contabilidade e áreas afins, como economia, tributário e outras frentes. Quando você coloca realmente esse plano estratégico para a contabilidade, é um momento importantíssimo sobre a reforma tributária. De fato, nós vamos vivenciar aí um importante momento e que requer, inclusive, um período de transição. É a mudança do nosso sistema tributário. E ele já está posto, em virtude da alteração da Constituição, a Emenda Constitucional 132, traz um novo sistema tributário que já estamos em pleno vigor em virtude da modelagem do teste 2026 e a gente começa a virar a chave de novos tributos a partir de janeiro de 2027. Portanto, é importantíssimo sim o tema e isso vai trazer aí realmente uma repercussão nas atividades, seja ela da área contabilidade, que trabalha com as riquezas, seja ela na área tributária, a fim de apurar os resultados dos tributos e fazer recolhimentos aos cofres públicos. Maravilha. Estamos dando, como você mesmo falou, estamos dando os primeiros passos, na transição da reforma agora em 26. Como professor, você vê os profissionais realmente preparados para a vivência dos dois sistemas tributários simultâneos? Existe um risco real de apagão de talentos que dominem as duas formas de cálculo? Boa, excelente pergunta. De fato, há sim uma preocupação. O conhecimento, de fato, ele lança fora o medo. É preciso que os profissionais se engajem nesse novo modelo, até porque um novo modelo realmente lança totalmente fora os pilares do antigo modelo. Todavia, Fátima, a gente tem períodos de transição que vai modular os dois sistemas ao mesmo tempo. Eu não posso abrir mão do velho e eu preciso assimilar o novo. De fato, vai requerer, além do domínio, o skill do que já existe, mas assimilar o novo. O problema é que o novo é totalmente diferente do que está posto hoje. As regras tributárias ou os pilares da reforma tributária são pilares que desmontam pilares antigos que não deu certo. E a gente vem então com o modelo IVA, um modelo já praticado em mais de 150 países. Portanto, esse processo requer sim
realmente um engajamento da área dos profissionais e que precisam, realmente há um certo temor, que precisam se apropriar deste novo conhecimento a fim de que auxilie não só as empresas, seus próprios escritórios e os seus clientes, né? Sim, é verdade. E agora vamos falar de risco. O que mais preocupa você hoje? A insegurança jurídica durante a transição ou a falta de preparo das empresas para lidar com a mudança? Você citou duas coisas que podem acontecer de forma simultânea. Ou as duas. São as duas coisas, né? Então, a falta de preparo é preocupante e ela gera risco para as organizações, ok? Então, não saber trabalhar com o novo, né, que já está prestes a acontecer em janeiro de 2027, e às vezes a gente se preocupa porque a gente está vivendo um evento bastante lotado, as palestras da FECAP esteve extremamente lotadas porque o tema é de reforma tributária, tá? Então existe uma preocupação, porém o cenário empresarial ele é gigantesco, a gente está com um país gigante, né? Então é necessário sim, e a gente tem que perceber essa sede para essa construção teórica para poder trabalhar. Então, trabalhar, a gente vivencia de fato esse processo de risco. Então, o conhecimento ele é importante. Aí você diz o seguinte em termos de legislação, né? Então, a legislação sempre ela vai ser posta à prova quando ela entra em vigor, né, Fátima? Então a gente sabe que a gente tem uma comunidade jurídica muito boa, muito forte no Brasil, e é claro que se o empresário se sentir também, né, ofendido em alguma norma tributária que ele entende que está ali causando ou um prejuízo desleal no seu modelo, certamente ele vai, na verdade, acionar as questões jurídicas. Então, também é um terreno fértil para discussões ou para insegurança jurídica. Certo. Josué, olhando sob a perspectiva estratégica, ainda há espaço para planejamento tributário dentro do novo modelo? Ou estamos migrando para uma lógica de neutralidade, com menos margem para estruturação? Porque hoje, né, na nossa legislação atual, a gente tem um vasto campo para estratégia. Como que você enxerga isso pós-reforma? De fato, quanto maior a complexidade, maior a necessidade de planejamentos. Eu acho que você traz bem à luz a esse tema. E aí, se a reforma tributária chega para simplificar e para trazer a neutralidade, a sua pergunta ora, ainda existirá espaço para planejamento? Acho que isso é muito bacana, né? Na verdade, o momento de se planejar é agora, é já. Até porque a reforma traz um período de transição. E esse período de transição você tem que modular com os dois sistemas simultaneamente. Exato. Para você ter uma ideia, a gente estava discutindo já nas nossas palestras, um modelo hoje, a gente tem empresas, modelo tributário, por exemplo, regimes, né? Simples nacional, lucro presumido, lucro real. E isso ele vai se confrontar com uma reforma tributária tentando equalizar esses sistemas tributários. Por exemplo, então, o lucro presumido para 2027, ele desaparece aquelas empresas que estão no lucro presumido em virtude do PIS e COFINS. Veja, o PIS e COFINS ele vai embora. Então, quando ele vai embora, as empresas do lucro presumido que não tinham a sua não cumulatividade do PIS e COFINS passam a entrar numa regra de jogo, o CBS, da não cumulatividade. Ou seja, conviver com escritas e conviver com uma entrada, crédito financeiro, um fluxo de caixa sendo modificado, o custo sendo diminuído. É óbvio, então, Fátima, que as empresas precisam se planejar. Até porque o novo regime tributário requer modelos de negócio, modelos de instalação e modelo de precificação. E a regra de precificação muda, e a regra de apuração de tributos muda. Perfeitamente, então, pertinente a sua pergunta de que planejamento tributário continua e, por que não dizer, em dois sistemas de forma simultânea. Exato. E tem muita gente falando que o Simples Nacional não vai ser atingido pela reforma. Isso não é bem verdade, né? Não é, Fátima. E, na verdade, é assim.
O modelo IVA, na verdade, quando chega no Brasil, a ideia era de nem ter Simples Nacional, esse é fato, né? O trabalho de uma tributação ele ser igualitário a todas as organizações. Ocorre que politicamente a gente já tem um sistema simplificado para as empresas de pequeno porte e EPP, né? E aí, o que ocorre? O Simples ele vai ser atingido com a reforma tributária, atingido inclusive com carga tributária. Porém, existe um modelo de permanecer no Simples ou aderir chamado regime regular. Isso é bem-vindo na reforma tributária, porque o sistema atual engessa o Simples a ficar no Simples. Então, uma empresa poderá fazer estudos e também entra planejamento tributário. Exato. Por isso a pergunta foi muito bem oportuna logo na sequência, porque o Simples Nacional precisa, então, se debruçar em planejamento, simular cálculos a fim de verificar se a sua cadeia de distribuição é uma cadeia, talvez, empresarial, B2B, e isso requer ela fazer um estudo, até porque ela pode ter até uma cobrança dos seus clientes, empresas, a essa postura de aderir a um sistema regular aonde transfere crédito na sua totalidade. Todavia, ele pode também estudar se a sua cadeia de distribuição é consumo final. Consumo final é o que vai receber o impacto tributário e não necessariamente ele requer crédito, são pessoas físicas, os consumidores. Então o Simples Nacional precisa imediatamente começar a levar, então os contadores, os profissionais de contabilidade, eles precisam levar esses modelos de negócios, né, estruturados para o empresário decidir. E aí a gente pode, no Simples Nacional, ter alteração no custo, ter alteração na carga tributária e alteração na precificação, que isso é um tema muito interessante. Exatamente. Olha, profissional contábil, principalmente o empresário, se você ainda não está vendendo planejamento tributário para os seus clientes, você está deixando dinheiro na mesa, hein? Mas, Josué, muitas empresas ainda estão em modo de espera. Em relação às novas regras, né? Qual o perigo de não fazer o planejamento? O que você acha que pode custar essa inércia das empresas? Porque muitos colegas estão alertando os clientes, né? Só que muitos clientes não estão dando atenção a isso. O que você acha que pode acontecer? Na explanação da sua pergunta, eu capturei duas coisas interessantes, Fátima. É que as novas regras estão postas e os colegas estão em modo de espera. Esperando o quê? Se as novas regras estão postas, existe uma lei, a Lei Complementar 224, que alterou o sistema tributário. Exato. Essa lei, inclusive, propõe, então, quais seriam as alíquotas, né? Fazendo referência inicialmente a uma alíquota 26,5, e hoje os estudos econômicos, até divulgados pela Receita Federal, pela equipe econômica, estão em conta aí de média de 28. É bem verdade que a gente aguarda um regulamento. O regulamento do IBS-CBS, ele regula apenas detalhes de emissão de nota, de alíquotas e de operacionalizar o novo sistema. A forma de fazer, né? Forma de fazer, forma de pagar, como apurar, tal. Mas as regras já estão colocadas, Fátima. Sim. E aí a gente a gente tem muita demanda, né? A universidade mesmo, a FECAP, ela tem demandado muito dos seus cursos do corporate, assim como também as remodulações das grades para atender essa necessidade de mercado. E aí, realmente é preocupante o empresário, ou até colegas que falam assim, não, vamos aguardar um pouco mais. Todavia, janeiro de 2027, o PIS e COFINS some do mapa e entra o CBS, com todas as novas regras postas pela reforma tributária. Não há tempo de esperar, Fátima. E janeiro piscou, é janeiro de 27. É janeiro de 27 mesmo. Exatamente. Como que você enxerga a segurança jurídica nesse período híbrido? Veremos um aumento das disputas judiciais? Você já comentou um pouquinho sobre isso. Por causa da interpretação. Então, a reforma ela veio realmente para simplificar a longo prazo? Você enxerga que a gente pode ter aí algumas
digamos, confusões no meio do período híbrido, mas lá na frente vai simplificar? É. Bom, o que está posto nas novas regras e os pilares, ele tem tudo para a gente deslumbrar, a longo prazo, uma simplificação. Modelo IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, né, modelo mais de 150 países, ele tem sido testado. O nosso modelo vem do modelo Canadá e Índia. Ele tem sido testado e aprovado de que, de fato, traz uma simplificação, até porque, se não tivermos... o nosso modelo é tão complexo, que qualquer alteração, a ideia é simplificar um pouco o nosso modelo. E esse modelo realmente propõe uma simplificação. Ocorre que você comentou, a gente tem um período de transição, né? Essa modelagem, né? Esse modelo, principalmente por causa do ICMS e do ISS, a gente vai de um período de 2026 a 2032 e 2033, espera-se então os tributos antigos caem e fica só com o IVA dual, o IBS, CBS e o IS. Aí você me pergunta o seguinte, sobre o contencioso, né, que a gente vivencia hoje. O direito é magnífico, né? E os nossos cientistas, nossos especialistas da comunidade jurídica, eu sempre digo, eles vão encontrar alguma coisa ali que não está legal para o empresário, não tá, isso é possível. Então, e isso a legislação também aguarda porque ela é muito dinâmica. E os tribunais estão aí. Se os tribunais forem movimentados como é hoje, o contencioso irá continuar, as empresas vão pleitear e há sinais ali, né? Toda a equipe sempre, a lei, né? Ela é testada quando ela é posta realmente em vigor. Então nós vamos testar esse IBS, CBS, e a gente tem uma comunidade jurídica muito boa aí, e que se não tiver muito bem alinhado, acho que possivelmente nós teremos demandas judiciais, assim como nós temos hoje. Isso faz parte também do nosso cenário. Professor, a gente tem um sistema tributário, como o senhor mesmo comentou, extremamente complexo. Não teria como fazer uma transição dessa sem um período de adaptação, né? Perfeito. Não dá para só virar a chave, né? Não dá, porque os pilares, principalmente a regra do destino, tira dinheiro da origem, hoje é na origem, e leva dinheiro para o destino. Exato. Então você não pode mitigar um caixa assim como vai ser feito com o PIS e COFINS, só que o PIS e COFINS é nacional. Âmbito nacional, ok. Agora, âmbito estadual e municipal, você não pode virar a chave e mitigar o caixa dele destinando para outro caixa. E também o período de transição é um período também adequado para adaptações de forma paulatina, né? Isso é bom, é trabalhoso, mas é necessário. Exatamente, maravilha. Se você pudesse deixar uma orientação prática para o empresário contábil, qual seria o primeiro movimento que ele devia fazer mediante a reforma tributária, se ele ainda não fez nada? Na verdade, o empresário precisa, além de pensar no seu negócio, estudar as regras tributárias. Se ele tem uma equipe, tem uma empresa, ele tem aí as áreas de negócio como as áreas de compra, as áreas de venda, a área financeira. A reforma tributária modifica e impacta as diversas áreas dentro das organizações. A gente não pode pegar a reforma tributária e dizer que é um problema fiscal. O empresário não pode pegar a reforma tributária e dizer que isso é um problema do contador. Isso é um problema de negócios. É um problema que pode mudar, inclusive, a instalação da sua empresa. Até porque pilares da reforma tributária dão conta de que diversos regimes tributários hoje, em diversos estados, ou diversos regimes tributários do ISS em diversos municípios, onde a sua empresário escolheu para instalar, em virtude de um benefício, isso vão se acabar. O professor Tiago hoje ministrou, né, esse tema, né? A questão da localização. Eu ministrei a questão de preço. Giovana, a professora doutora Giovana, daqui a pouco ministra sobre Simples Nacional, tá? E ainda tem IFRS 18, que o outro colega vai falar das mudanças no demonstrativo de resultado de exercício. Nós estamos falando de riqueza e
o empresário trabalha com riqueza e a contabilidade modifica patrimônio. O sistema tributário é riqueza, é extrair um pedaço da riqueza do empresário. Então, a pergunta é: que conselho daria a esses empresários? Primeiro, ele precisa capacitar imediatamente os seus colaboradores, a sua equipe e a staff, a equipe estratégica. A outra coisa, Fátima, é o seguinte: o modelo altera sistema de tributação, de precificação e custeio. Se o empresário não ser ágil e rápido, ele vai perder competitividade pelo seu concorrente. Então é importante a capacitação e aí modelar todo o sistema para o que vem, 2027. E já está aí, né, Fátima? Já está aí. E o conselho é que o conhecimento, eu sempre digo essa frase, ele lança fora o medo. Ocorre que muitos empresários, eles estão com medo, eles estão apreensivos, mas precisam buscar o conhecimento. E a FECAP é essa porta que pode contribuir de maneira significativa aos empresários, tá? Que maravilha. Realmente, gostei dessa frase. O conhecimento lança fora o medo. Olha só. Então, capacitação, acho que é a palavra de ordem. De momento. Que maravilha. Professor, foi ótimo tê-lo aqui. Uma honra. Muito obrigada por estar representando a FECAP, uma instituição maravilhosa e uma das maiores aqui junto com a gente. E suas considerações finais. Pode deixar recado, pode... que o senhor quiser. Primeiro é o seguinte, eu quero parabenizar a Expo 2026, a Expo Contábil. Está sendo um sucesso, a gente está aqui, mas a vidraça está ali, tem gente passando para tudo quanto é lado, uma multidão, e também uma multidão olhando para cá, para dentro. Que chique, né? Veja, as nossas considerações, em primeiro lugar, é parabenizar vocês, e segundo, é parabenizar a FECAP. A FECAP, ela teve um olhar importantíssimo nesse momento de mudança, em participar dessa feira como uma instituição educacional. Pioneira, de fato, no tema de negócios, né? A gente milita na FECAP nos cursos de pós-graduação, tá? E estamos aí com 4 palestras importantíssimas, e é interessante porque nós temos aqui na Expo diversas áreas de soluções, ofertando soluções. As pessoas vêm atrás de solução, é importante a solução tecnológica, mas a gente vê como que lotou as nossas salas de palestra em virtude do tema reforma tributária, que também preocupa aí a comunidade da área de contabilidade, os empresários. Então, muito obrigado por esse espaço cedido aí para a gente, tá bom? Isso é muito bom, porque a gente vê os profissionais preocupados com a atualização, não é verdade? Verdade. Muito obrigada, professor Josué. Obrigada a você que está nos acompanhando. Continue acompanhando a cobertura da Expo Contábil 2026 e fica ligado porque daqui a pouquinho vai surgir mais dicas e mais bate-papo maravilhoso. Eu sou Fátima Macedo e agradeço a sua audiência. Até a próxima.